Boa noite, meus queridos. Estamos mais uma vez na presença do nosso Deus para a nossa escola bíblica. Hoje queremos estar estudando um pouco mais sobre o Velho Testamento, falando ainda sobre os profetas do Velho Testamento. Hoje, mais precisamente, Isaías, capítulo 40 a 46, que é o alvo do nosso estudo desta noite. Esta seria para nós a segunda parte, então, da profecia de Isaías, que ela pode ser dividida para nós de duas formas: palavras de consolo com relação à volta da Babilônia, que é o capítulo 40 até o capítulo 55, e as profecias a respeito do futuro, onde temos aí então capítulos 56 a 66. Olhando para Isaías, capítulo 40 até o capítulo 66, nós temos aqui um quadro histórico bem diferente daquele primeiro que nós vimos anteriormente, que vai até o capítulo 39. Jerusalém e os templos agora estão em ruínas, segundo consta nessa segunda parte do nosso estudo. O povo já está no exílio, já foi para a Babilônia, e é prevista também o quê? Uma marcha triunfante de Ciro sobre Nabucodonosor, e aonde então cairá também a Babilônia. Essa profecia de Isaías então agora se dirige principalmente agora aos israelitas durante esse exílio na Babilônia, que nós vamos ter o ano 559 ao ano 529 a.C., quando aí Ciro, imperador da Pérsia, vai até a Babilônia, e o reino da Babilônia vai cair por terra. Diferente dos primeiros capítulos, então, capítulo 1 a 39, Isaías agora, nós vamos ver no seu livro, falando sobre uma história, mas deixando de lado o nome do profeta, ou omitindo por completo o nome de Isaías nesse livro. E novas ideias agora também são apresentadas nessa segunda parte desse livro também. A ênfase sobre o fato de ser Deus, o Criador sobre todas as coisas, que já estava presente na primeira parte, mas também agora a restauração do povo, encarando então o quê? Um segundo êxodo que virá. E todos os acontecimentos atuais, visto como a realização e a predição divina de uma nova criação, sobre o servo sofredor, que vai estar presente, bem patente agora nessa segunda parte. Por isso os capítulos 40 a 55 pertencem a uma das partes consideradas mais lindas do Velho Testamento e muito citadas no Novo Testamento. Por quê? Porque vai falar justamente sobre a obra do Messias, do Messias que virá para estar fazendo o quê? Trazendo de volta esse povo na presença de Deus. É isso que nós vamos ter então a partir desse momento na história do profeta, e que o Velho Testamento então vai estar trazendo para nós como referencial àquilo que depois, futuramente, o Novo Testamento vai trazer como uma realidade presente. Para nós então também podemos ver aqui que os capítulos 40 a 55 é um emoldurado da introdução, que vai estar já lá nos primeiros versículos do capítulo 40, do verso 1 ao 11. E pela conclusão que depois nós teremos no capítulo 55, destacando aí o poder da palavra de Deus, a palavra de Deus sobre todas as coisas. E olhando de uma forma um pouco mais profunda então para o livro de Isaías, nós vamos relembrar aí que os que foram levados cativos ainda estão com os seus filhos na Babilônia. Eles estão lá, ainda estão cativos. Aonde vai lembrar para nós bem o Salmo 137, e das promessas de Deus também no Salmo 51, no Salmo 78, no Salmo 65 a 72, aquelas promessas feitas para Davi, e as promessas em relação a Sião. A pergunta que fica é esta, nesse momento das profecias do livro de Isaías. Deus abandonou o seu povo?
E a resposta que nós vamos ver ao longo desse texto é que Deus não abandonou o seu povo. Deus é o povo, Deus é o Deus presente na vida desse povo. Embora numa pequena parcela desse povo que vai ser capaz de restaurar a sua vida, Deus vai agir nessa pequena parcela, né, e vai levar essa parcela então para a terra da promessa. Isaías capítulo 40, verso 27 e 49, verso 14, traz para nós essa informação. Né? E é fácil nós descobrirmos aqui como os judeus estão nesse período também. Olhando para o livro de Isaías, nós vamos ver que eles estão experimentando uma crise espiritual muito acentuada nas suas vidas. Né? Por quê? Porque através de nações pagãs, Deus trouxe castigo sobre a vida desse povo. Né? Deus julgou esse povo então. Né? E esses exilados, né, nessa altura, parecem entender que Deus os rejeitou. Né? Isso a gente vai ver lá no Salmos 89, que vai falar um pouquinho sobre essa questão. Né? A coisa mais difícil então para esse povo agora é o quê? Continuar a crer que Deus pode salvar o seu povo. Isaías 59, verso 1 e verso 9 vai tratar dessa situação na vida desse povo. Mas um pequeno grupo de judeus na Babilônia precisariam ouvir novamente as boas novas do Evangelho da salvação, da graça de Deus, né? E esse pequeno grupo, né, estaria o quê? Sendo fortalecidos na sua fé novamente, e seria esse grupo que também retornaria para fazer o quê? Para fazer de Israel novamente aquela nação que adora, que busca a presença de Deus. Né? E é isso que esse profeta vai anunciar. Olha o que diz o capítulo 41, verso 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, que é Santo de Israel. Né? Deus está falando aqui, olha, né, vocês são uma pequena parcela desse povo, né, mas vocês não devem temer. Por quê? Porque Deus vai estar agindo na vida desse povo. Né? Israel não deve temer os seus inimigos nessa hora. Né? Não podemos afirmar que esse é o tema do livro de Isaías num todo, mas a partir do capítulo 40, né, até o capítulo 55, o tema vai ser muito presente, essa expressão, né, no livro. Não temas. Né, Deus falando assim para o seu povo. Né. Logo, esses capítulos são para o povo, né, um consolo. Né, o consolo de que Deus vai agir em suas vidas. Né. Mas como é possível que Israel imagine que o Senhor tenha o abandonado, que o Senhor tenha o esquecido? Por que Israel chega a pensar dessa forma? Capítulo 49, verso 4 a 16, e o capítulo 54, verso 7 e verso 10, nós vamos ver um pouquinho sobre essa crise dentro da vida desse povo. Não é a Babilônia o império mais poderoso de todos os tempos? Mas, se nós olharmos com todo o seu poder, né, Babilônia, que também se tornou, por um momento, né, por uma parte da história desse povo de Deus, né, através de Nabucodonosor, que ele é considerado servo do Senhor por algum momento, né, Deus vai agir, né, vai usar esse povo, né, para estar o quê? Resgatando Israel de volta à sua presença, mesmo que seja uma pequena parcela. Né? Mas nós vamos ver aqui as provas da capacidade do Senhor, mesmo diante de um império que parecia ser todo poderoso. Né? Nós vamos ver que foi a palavra do Senhor que efetuou o exílio. Não foi Nabucodonosor, não foi Babilônia, né, com todo o seu esplendor que fez isso. Né? Foi a palavra do Senhor. Né? Deus permitiu isso acontecer, né, na vida do seu povo. Capítulo 41, verso 21 a 29, capítulo 42, verso 9, capítulo 43, verso 8 a 13,
E capítulo 55, verso 10 e 11, nós vamos ver aqui a palavra do Senhor que efetuou, né, que trouxe sobre a vida do seu povo esse exílio. O Senhor também, nós vamos ver aqui nesse livro, que o Senhor criou Israel de um único casal desesperançosos, né? Ou seja, Israel veio de algo que seria impossível acontecer. Nós vamos ver isso na história de Abrão e Sara, né? Um casal que não tinha filhos e que Deus havia prometido que uma grande nação que surgiria deles, né? Mas Deus fez o quê? Deus criou Israel desse casal desesperançado, né? Já com a vida longa sobre a face da terra e a promessa não sendo cumprida. Mas era Deus que estava por trás de toda a situação. Capítulo 41, verso 8 e 9 e o capítulo 51, verso 1 e 2 vem mostrar essa realidade de Deus na vida desse povo. E também nós vamos ver outra realidade de Deus na vida desse povo, é que toda a criação também vai testemunhar o fato de que não há limites no poder de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquilo que Ele quer, né, e aquilo que está no desejo do seu coração há de se manifestar, e Deus vai fazer isso acontecer. Né? Não importa se para o homem, se para aquele momento parece ser impossível. Né? Não há impossível na presença de Deus. Né? Capítulo 40, verso 12 a 31, capítulo 41, verso 4, capítulo 43, verso 13, capítulo 45, verso 8 a 18, capítulo 48, verso 12 a 16 e capítulo 54, verso 5. Olha quanto texto vai falar aqui, que toda a criação testemunha esse fato de que não há limite ao poder de Deus. Claro que nós vamos ver aqui que o único Deus que está presente agora, está mostrando tudo essas questões, é o Deus que fez, né, que criou, né, que trouxe Israel à existência, e não aqueles ídolos que outras nações pagãs viviam. Né? Isso que nós vamos ver no capítulo 44, que Deus, né, Ele está distinto, e Ele, sendo um Deus distinto, Ele é aquele Deus que salva o seu povo, né, que liberta o seu povo, né? E Deus está para fazer isso. E Deus vai fazer através do quê? De um pequeno grupo, não vai ser de toda a nação nesse sentido. Né? Deus pode então, né, e Ele já está fazendo coisas novas, é o que diz o livro para nós. Né? Em prol de quem? Do seu povo. Né? Por isso o profeta pode exortar esse povo dizendo que não temas, né? Não fique apavorado com a situação que você está vivendo, não se sinta enfraquecido nessa situação que você está passando, porque eu sou o teu Deus. É assim que Deus vai estar falando para esse povo através do seu profeta, né? Quando ele diz não temas. Né? Capítulo 42, verso 14 a 16, né, mostra que Deus já está agindo na vida desse povo. Capítulo 46, verso 13, capítulo 51, verso 5, capítulo 52, verso 10 e capítulo 66, versos 7 a 9. Deus está o quê? Agindo. Então não temas. Coisas novas está por acontecer, está por acontecer. Capítulo 42, versos 5 a 17 e 46, verso 8 a 11. Então por isso a exortação, né, é essa, né? Não temas. A força é fraca em você, você não tem condição hoje, mas olhe para o Deus que tudo pode. Ele está no comando e Ele vai fazer de acordo com a sua vontade. É dessa forma então que nós vamos ver o profeta agindo naquele momento. Por que Deus está para agir? Por que não temer e Deus está para agir? Algumas considerações aqui que o livro traz para nós. O temor da parte do povo precisa dar lugar à alegria. E a questão de fé que esse povo precisa ter. Né? Deus está para salvar os seus? Está para salvar os seus. Né? Não vai ser todo o Israel, vai ser um pequeno rebanho que Deus vai agir para fazer isso? Será. Mas Deus é aquele que age sobre todas as coisas. Né? O que quer dizer então salvação nessa altura? Como que esse povo tem que entender isso? Como que esse povo vai firmar a sua fé diante disso? Primeiro,
a aliança renovada, né, precisa estar na vida desse povo novamente, né? Vamos lembrar da aliança lá no casamento, a renovação dessa aliança lá em Oséias que nós vimos, e ela precisa agora estar acontecendo. Por quê? Porque não houve divórcio, né? Deus não divorciou do seu povo, né? Deus está na vida do seu povo. O que houve então, e aí que o livro vai mostrar para nós, aquilo que está um pouco obscuro no livro de Oséias, que entende-se quase que um divórcio de Deus com esse povo. Não, Deus fez uma separação provisória, né? Deus deixou esse povo caminhar no exílio, né, para que ali Deus pudesse fazer o quê? Resgatar aqueles que são fiéis, né? Logo, não houve um divórcio total em Israel, mas houve uma separação provisória. Está lá no capítulo 50, verso 1, e no capítulo 54, do verso 4 ao verso de número 10. Outra coisa que nós vamos ver nesse livro, a partir de então, é que o povo também desfrutará do dom do Espírito e de uma obra de Deus no seu interior, né? Lembrando, nos outros profetas nós vamos ver lá que Deus está falando daquele coração duro, aquele coração de pedra, mas agora nós vamos ver aqui uma mudança na vida desse povo, né? Uma mudança no seu interior. Capítulo 44, verso 1 a 5, e capítulo 51, verso 16, né? Aquilo que Jeremias e Ezequiel já estavam falando sobre a vida do povo de Deus. Uma outra questão que nós vamos ver nesse livro agora é que Sião vai readquirir, né, de novo a sua importância, né? E lembramos, quando estamos falando de Sião, estamos falando de Israel como um todo. Ele vai voltar a sua importância novamente como uma nação, né? Aquela nação que Deus havia sonhado, né? E que vai ser o que? Referencial para os povos também, né? Mas volto a dizer, o livro vai estar afirmando que só um restante voltará. Só um restante é que vai abraçar essa causa de fato, é só um restante que vai dar começo a tudo isso de novo. Capítulo 45, verso 20 e capítulo 49, verso 6. Né? É o que nós vamos ver então aqui no livro do profeta. O exílio aconteceu, esse povo saiu do seu lugar, esse povo deixou o templo, né? Agora esse povo vai retornar. Vai retornar todo o povo? Na verdade, na força do Espírito de Deus vai ser uma pequena parcela que vai contribuir e vai continuar mantendo a fidelidade diante de Deus, né? Não é a grande parcela, né? Às vezes nós sempre queremos ver uma coesão sobre todas as coisas, e às vezes a gente olha, nossa, parece que são poucos os que estão querendo agir de fato. Mas nós vamos ver isso na vida do povo de Deus no Velho Testamento. E Deus não tem preocupação, né, com muitos, Deus tem preocupação com aqueles que querem se manter fiel. É isso que ele se preocupa, com aqueles que realmente vão abraçar a sua causa, que não vão deixar de lado, né, o seu querer, né, que não vão abandonar o barco nesse momento, né, mas que vão manter-se fiel, entendendo mesmo que seja um exílio, né, para continuar na presença de Deus. E com isso o que vai acontecer? Isaías vem falar aqui no livro que todas as nações vão se reunir em Sião a partir disso. Olha só a maravilha, né? Capítulo 45, verso 14, capítulo 49, verso 22 e 23, capítulo 51, verso 4 e 5, e verso 11, capítulo 60 e capítulo 62 e capítulo 66. Todas as nações vão se reunir em Sião, ou seja, Sião vai ser luz para as nações. Israel vai ser luz para as nações, onde Israel será glorificado diante do mundo inteiro. Ela vai voltar o quê? Ao seu destaque.
Mas a partir de quê? A partir de um pequeno grupo que vai estar fiel a Deus e vai passar por todas as provações, por todas as tribulações, entendendo o agir de Deus, reconciliando com Deus, não abandonando o seu barco na presença de Deus. Né? É com esse grupo que vai ser coeso, é que Deus vai fazer maravilhas e vai mostrar para quê? Para todos em sua volta o poder de Deus agindo sobre o seu povo. Capítulo 55, verso 5 e capítulo 60 vem tratar disso. Né? E com isso o que vai acontecer? O reino de Deus vai se estender. Agora sim. Depois de tudo isso, o reino de Deus vai se estender, né, e vai agir sobre todos os povos. Né? Por quê? Porque essa ação desse grupo é que vai atrair o quê? As nações, vai trazer para as nações a glória de Deus. Né? Eles vão conseguir, eles vão vislumbrar isso, e a partir desse momento então, o reino de Deus vai se estender. Algo que está sendo prenunciado aqui, capítulo 45, verso 20 a 23, mas que nós vamos ver isso bem presente, né, com Jesus Cristo e com um pequeno grupo que Jesus chama para fazer todas essas coisas acontecer. Né? E esse pequeno grupo é que se torna a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra, o seu novo Israel. Haverá então o quê? Depois de tudo isso, novos céus e uma nova terra. Né? Aquilo que nós vamos ver bem presente lá em Apocalipse. Né? Mas já está sendo pré-anunciado através do livro de Isaías, no capítulo 51, verso 16, capítulo 65, verso 17 a 25 e capítulo 66, verso 20. Por isso, não temas, pequeno povo, não temas, vermezinho de Israel, porque eu farei a partir de vocês todas essas coisas acontecer. Logo, o conceito de salvação nesse livro é muito rico. Vai do capítulo 40 até o capítulo 66. Né? Esse conceito ele é muito, mas muito forte no livro do profeta Isaías. Mas entre todos os significados dessa salvação que vai estar aqui nessa segunda parte, há um que se destaca de maneira especial. Capítulo 51, verso 9 e 10 diz assim: Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? O que fez o caminho do fundo do mar para que passassem os remidos? O que o profeta está falando aqui? Ele está falando sobre esse novo êxodo. Ele está se referindo a isso. Né? Ele continua então dizendo: assim voltarão os resgatados do Senhor. Capítulo 51, o verso de número 11. Ele vai estar falando que Deus vai fazer novamente aquilo que aconteceu no passado. Né? Um novo êxodo. Né? Esse povo agora vai retornar novamente. Olha a maravilha. Deus, por um tempo, se separou provisoriamente desse povo, mas agora esse povo retorna. Né? Porque é isso o querer de Deus na vida desse povo. Mas voltarão o quê? Resgatados. Resgatados por quem? Pelo Senhor. Né? Assim como houve no passado o êxodo, no livro de Êxodo capítulo 14, verso 15 ao verso 31, haverá também nesses dias, diz aqui a expressão da palavra de Deus, que Deus vai olhar para esse pequeno grupo dentro da Babilônia e vai resgatá-los, vai trazê-los de volta para a presença de Deus, aonde Deus queria que eles também estivessem na sua terra. O Deus do Êxodo é aquele Deus que vai libertar o seu povo. Né? Capítulo 43, verso 16 e 17 e capítulo 44, verso 27. E nesse novo êxodo é Deus que vai acompanhar, é Deus quem vai guiar, é Deus quem vai consolar, é Deus quem vai sustentar o seu povo. No primeiro êxodo, Deus começou dessa forma com a vida desse povo, mas esse povo foi tão ingrato a Deus, tão rebelde, reclamão,
um povo que só olhava para fazer reclamações. Deus estava agindo e esse povo só estava reclamando. Deus falou, não andarei mais com esse povo. Nós lembramos desse fato lá em Êxodo, né, quando Deus fala para Moisés e fala, ó, mandarei o meu anjo estar com esse povo, não mais eu. Né, mas agora Deus mesmo estará acompanhando esse povo. Deus vai guiar, vai consolar, vai sustentar o seu povo. Capítulo 42, verso 13, capítulo 48, verso 21, capítulo 49, verso 10 a 13. Esse Deus presente, esse Emanuel, vai estar na vida desse povo agora. E como Deus vai efetuar então essa salvação através desse povo? Deus vai fazer isso através de um outro povo, de uma outra nação pagã. Capítulo 44, verso 24 a capítulo 45, verso 1 vai estar falando isso. Mas olha o que diz aqui, que Deus, o profeta vai dizer aqui acerca de Ciro, um rei pagão, né, da Pérsia, que Deus vai usar como novamente um servo dele. Né? Eu sou o Senhor que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Assim diz ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Está lá no capítulo 44. Né? Deus falando sobre isso, né? Usando Ciro agora, né? Para fazer essa libertação, como Deus havia feito anteriormente, através de Nabucodonosor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, verso 9. Assim, Deus vai se servir agora do quê? De um segundo rei pagão para fazer isso acontecer. O soberano Deus, ele chama até aqueles que estão distante dele para serem seus servos, para agirem na vida do seu povo, se ele assim o quiser. Ciro também se torna um servo do Senhor nesse momento. Mas a salvação prometida ainda, né, de Isaías 40 a 66, vai muito além de apenas esse êxodo, né, que Ciro vai permitir na vida do seu povo. Vai implicar em quê? Novos céus e uma nova terra. E para isso ser realizado precisa o quê? O Senhor precisa de um servo muito superior a Nabucodonosor e muito superior a Ciro ainda, né? Porque esses são limitados. Precisa de um a mais que vai fazer e todas essas coisas agora tomarem, né, de forma presente em sua vida, na vida desse povo. Para esse servo agora, um servo superior a todos os demais, que o profeta agora começa a apontar nos 4 cânticos que nós vamos ter no livro do profeta. Capítulo 42, verso 1 a 8, que é o primeiro cântico. O segundo cântico, capítulo 49, verso 1 a 6. O terceiro cântico, capítulo 50, verso 1 a 9. O quarto cântico, capítulo 52, verso 13, a capítulo 53, verso 12. Esses são os cânticos do servo do Senhor. Mas quem é esse servo do Senhor? Esse servo do Senhor nós vamos entender futuramente Jesus Cristo, né, que vem para concretizar toda essa obra. E Jesus é que vai andar com esse povo agora também. Né? Por isso que ele é chamado de Emanuel no livro de Mateus. Mas olha o que diz o capítulo 49, verso 6, sobre a tarefa desse servo do Senhor. Pouco os seres, meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. É o que nós vemos então agora no livro do profeta. Essa é a tarefa do servo do Senhor. Né? Estar fazendo o quê? Fortalecendo esse remanescente, esse povoinho, né? Esse povozinho de Israel, né? Fortalecendo as suas vidas e através disso também, né? Fazendo deles o quê? Luz para os gentios através do servo do Senhor, levando a salvação até as extremidades da terra. Não é apenas recuperar Israel que o livro vai falar aqui. O que está em voga nesse livro, está se fortalecendo agora nesse livro, é servir de luz para os gentios. Né? Aquilo que Deus sempre quis da vida do seu povo. Né? E esse servo do Senhor vai testemunhar então
né, do Senhor e da grandeza da salvação. Capítulo 43, verso 10. Né? Logo, o servo do Senhor será o quê? Um profeta. Ele vai testemunhar. Mas o seu próprio povo vai rejeitar o seu testemunho. Por incrível que pareça, né, com tudo isso acontecendo, esse servo do Senhor que virá, ele vai ser rejeitado pelo seu povo, porque seu testemunho ou a sua profecia, esse povo não vai querer para si. Né? Algo que ainda é presente porque nós vemos Jesus Cristo sendo rejeitado, né, constantemente ainda, não apenas pelos de fora, mas também pelos de dentro, né, porque os seus mandamentos são tão caros, tão objetivos, né, e às vezes nós vemos o quê? O seu povo rejeitando viver debaixo da sua palavra, debaixo da sua promessa. Capítulo 53, verso 1 fala que o povo rejeita o seu testemunho. O servo vai experimentar sofrimento. E o sofrimento dele vai ser, né, incrível, né, uma morte violenta. Capítulo 50, versos 6 e 7 e capítulo 53. E ele vai aceitar esses terrores sobre si também. Né? E vai aceitar de que forma? Voluntariamente. Capítulo 42, verso 2, capítulo 50, verso 6 e capítulo 53, verso 7. Por que ele vai fazer tudo isso? Por que ele vai aceitar esses terrores, né, de forma voluntária? Porque ele sabe quem ele é. Capítulo 50, verso 4 a 9. Ele é o servo do Senhor. E por que o servo do Senhor tem que sofrer também? O profeta vai falar isso, né, e vai trazer a resposta que Jeremias e Ezequiel, né, estava querendo, agora vai estar sendo colocada. Né? E capítulo 53, verso 5, tão conhecido nosso, diz assim: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O servo do Senhor, portanto, sofre por causa de pecados de outros, por causa do nosso pecado. Né? Precisaríamos entender isso e valorizar isso nas nossas vidas. Tudo isso não vai acontecer à toa. Mas, continua capítulo 53, verso 10. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A vitória vai vir, sim, para o povo de Deus, vai. Capítulo 53, verso 10 a 12 diz isso. Mas vai vir através do quê? Da humilhação, do sofrimento e do sacrifício experimentado pelo servo do Senhor. Humilhação, sofrimento e sacrifício que às vezes nós que dizemos ter Cristo na nossa vida não queremos, né, passar por isso para viver o Evangelho de Cristo sobre a nossa vida. Se a palavra fala para mim de forma a mexer no meu íntimo, né, eu já faço o quê? Já saio e vou procurar outro campo, vou procurar outra palavra mais light, que mexe mais com o meu ego, do que viver o quê? Isso que está acontecendo na minha vida. Mas o servo do Senhor passou por humilhação, o servo do Senhor sofreu, o servo do Senhor se sacrificou. Para quê? Para nos dar a salvação. O pecado dos outros estava sobre si, o nosso pecado estava sobre ele, e é sobre isso que Isaías vai estar falando. Né? E isso vai resultar em perdão. Isso vai resultar num perdão incondicional para atingir a muitos, não só a Israel, mas também a gentios. Capítulo 52, verso 15, capítulo 53, verso 10 a 12 e capítulo 55. Alguns séculos depois desta profecia, certo homem gentil, depois de lê-la, vai dizer para alguém, e vocês vão lembrar disso porque vai estar lá em Atos capítulo 8, verso 34. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Quem é esse servo do Senhor? Era isso que o etíope queria saber. Em algumas passagens, o servo do Senhor pode ser até comparado como o próprio povo.
né, porque vai estar integrando isso, né? O Israel sofredor no exílio, Israel sofredor nas aflições, capítulo 41, verso 8 a 10, capítulo 43, verso 8 a 13, capítulo 44, verso 1 e 2. Mas em outras passagens, esse servo do Senhor é alguém especial, né? Não é Israel no seu todo, né? O servo do Senhor, capítulo 42, verso 1 a 8, e capítulo 53, verso 13, até o capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 13, né, vai ser uma pessoa, né, alguém diferente, né? Esse vai ser, né, aquele que vai sofrer, né, aquele que vai passar por aflições. Mas também isso não quer dizer o quê? Que o povo de Israel também não tem uma característica de servos do Senhor também nesse sentido. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quem? O servo do Senhor Jesus. Logo, nós, servos do Senhor também, vamos ter também essas mesmas questões sobre as nossas vidas. É isso que o livro vai estar mostrando também, né? Podemos ver isso. Entender a figura do servo do Senhor, então, de maneira dupla no livro de Isaías, né? De um indivíduo e de um povo, né? Esse indivíduo seria uma pessoa, né, acima de todos os outros servos do Senhor que até então apareceram, né? E de um povo inteiro que também vai o quê? Vai resgatar, vai trazer para si, vai abraçar para si também o quê? Essa expressão de ser servos do Senhor. Porque servo do Senhor é missão. É missão de quem? Essa missão é dada para o povo de Deus nesse momento, né, através desse servo, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Quem diz isso? Emanuel, o Deus conosco, Jesus Cristo, servo do Senhor. Agora vocês abracem essa missão, né? Abracem essa missão que eu vivi, né? Que eu senti na minha carne, na minha pele, né? Na minha vida. Abracem e vivam essa missão também, porque eu estou dando isso para vocês, para serem também luz perante as trevas. Isso então que nós vamos ver nessa segunda parte do livro de Isaías, né? Esse livro então, por mais que seja uma lição difícil para Israel, por mais que seja uma missão difícil para a igreja, olhando para esse texto, né, nós não vamos ouvir mais nada em Israel sobre sua vocação de servir e de sofrer, até que aquele servo do Senhor, né, venha na vida do seu povo. Isso vai estar presente no Novo Testamento, em Mateus 20, 28, em Lucas 4, verso 16 a 21. Este não somente vem para servir, mas este servo do Senhor vem para dar a sua vida por outros. Ele também exigirá que o seu povo tenha essa mesma disposição. Será que nós entendemos Jesus Cristo de fato na nossa vida, como servo do Senhor, que fez tudo isso por nós? Porque qual é a nossa resposta que nós estamos dando a Cristo também, né? Nós que abraçamos essa mesma missão que Ele confiou a nós, temos essa mesma disposição? Aí entra o Novo Testamento, Mateus capítulo 20, verso 26 a 28, João capítulo 13, verso 1 a 20, e Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11. Essa disposição do servo do Senhor precisa estar em nós. É o clímax do Antigo Testamento que nós temos aqui, que é o clímax das nossas vidas hoje como igreja que serve ao Senhor. O clímax está no fato do profeta apontar o povo para o juízo final que virá, através de tudo isso. Logo, o tema de Isaías 40, 55, é fácil de nós resumirmos. Consiste numa exortação. Não temas, pequeno grupo. Não temas, povo pequeno, porque a sua salvação está próxima. A salvação, em termos, às vezes, de um novo êxodo, sim, mas a salvação está próxima. Deus realizará por meio do seu servo do Senhor. Esse servo do Senhor que breve retornará. Capítulo 52, fechando o livro de Isaías, verso 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que
ou de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Esse é o servo do Senhor que veio. Esse é o servo do Senhor que voltará em glória para buscar uma igreja que o aguarda, uma igreja que pode passar por tribulações, pode passar por sofrimentos, mas ela está firme. Ela sabe que ela está aguardando por Ele e ela está vivendo também como serva do Senhor na face da terra. Somos essa igreja? Essa igreja não é para muitos, é para poucos. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender, né, essa segunda parte do livro de Isaías para os nossos dias, para as nossas vidas e como nós estamos na presença do nosso Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus te abençoe. Sábado nós vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo, né? Vamos aprender sobre Jesus nas nossas vidas, entender esse servo do Senhor, né? E que a partir disso nós possamos estar mais presentes também, né? Vivendo, né, a vida cristã. Deus te abençoe.